Eu sou de Belo Horizonte, eu nasci aqui em 1939, nasci aqui na Rua da Bahia, porque esse consultório está na Rua da Bahia, e eu nasci a 3 quarteirões aqui para cima, abaixo da Igreja de Lourdes. Minha casa está lá até hoje. Meu pai foi pediatra, meu pai foi o primeiro pediatra de Belo Horizonte, ele tem a fotografia ali atrás, depois você pode ver. Ele morreu com 103 anos, ele chamava Navantino Alves, e ele foi o primeiro pediatra de Belo Horizonte, e ele criou o Serviço de Pediatria da Santa Casa, que foi o primeiro serviço de pediatria aqui também, e ele criou inclusive um hospital de crianças anexo à Santa Casa, que já foi destruído, hoje tem outro prédio no lugar. Ele construiu um prédio de 3 andares, um hospital de crianças, com um tostão das entradas de cinema de Belo Horizonte em 1936. Você vê que ele era um sujeito com muito entusiasmo. Então ele fez esse hospital, que tinha uns 100 e tantos leitos, só de pediatria, no terreno da Santa Casa, a pedido do Dr. Zé Maria de Alquimim, aliás, antes do Dr. Zé Maria de Alquimim, algum provedor anterior, e aí ele foi o primeiro serviço de pediatria e o primeiro pediatra ele em Belo Horizonte. Antes, as crianças eram atendidas por clínicos de adulto. Então, na verdade, você vê que a minha vida, então, foi criada desse jeito. E meu irmão mais velho, que é 14 anos mais velho que eu, era pediatra também. Então, quando eu era menino em casa, e ele era solteiro ainda, eu via ele saindo com meu pai, ele conversando pediatria dentro de casa, medicina. Então, eu já fui formando assim, pensando em fazer medicina e pensando em fazer pediatria. Então, eu entrei na Faculdade Federal, me formei em 1964, 64, e na minha turma eram 69 colegas, 2 mulheres só. Olha só, modificou tudo. Hoje eu sou professor lá nas Ciências Médicas, a gente tem 60%, 70% de mulheres em cada sala de aula de medicina. Nessa época eram 2. E todas as 2 nunca exerceram a mesma profissão, acabaram sendo donas de casa. Então, a medicina naquela época, a medicina como um todo, era do homem e não da mulher. E a gente foi sendo formado para fazer pediatria sem nunca meu pai ter estimulado, mas a gente adquiriu aquilo por osmose dentro de casa, do pai e do irmão. Então aí que veio meu interesse pela pediatria. Agora eu tenho um sobrinho que é filho do Mariano, que é meu irmão mais velho, Zé Mariano Alves. O meu irmão mais velho, ele tem um filho, que é o Marianinho, que a gente chama, Zé Mariano Alves Júnior, que hoje ele é o chefe do CTI de recém-nascidos lá da Santa Casa. Ele é o chefe de todo o serviço de recém-nascidos da Santa Casa, inclusive da UTI neonatal. E nós trabalhamos juntos até hoje lá, eu vou lá periodicamente, eu não tenho atividade assistencial com as crianças, mas tenho atividade docente com os acadêmicos de medicina e com os residentes, e a gente faz lá hoje, junto com ele, que é meu sobrinho, que é formado formou aqui, mas foi para a Alemanha há muito tempo e voltou, depois foi para os Estados Unidos, então tem uma formação muito grande, e a gente participa, é um dos 2 serviços de Belo Horizonte que participam de uma rede brasileira de pesquisas neonatais, só de recém-nascido. Então, o Hospital das Clínicas e a Maternidade Hilda Brandão da Santa Casa são os 2 serviços de referência em Belo Horizonte para a Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, que hoje é afiliada à maior rede de pesquisas de recém-nascido do mundo, que chama-se Vermont Oxford, que tem sede em Chicago, nos Estados Unidos. Então, nós participamos, e ontem mesmo eu fechei o ano de 2016 com os nossos meninos de menos de 1.500 gramas, que são estudados com muita profundidade em 20 serviços brasileiros e que são agregados dessa rede, e eu mandei esse material todo lá para a Vermont Oxford ontem, de modo que a gente está ainda em atividade. Eu tenho 77 anos, mas ainda tenho essas atividades até hoje. Eu me formei na Federal e lá eu já me interessei logo por recém-nascido durante o curso de medicina e logo me aproximei da doutora Diomar Tartaglia, professora Diomar Tartaglia, que também foi acadêmica da Sociedade, da Academia Mineira de Pediatria, já faleceu,
E a doutora Diomar Tartaglia era a chefe do serviço de recém-nascido do Hospital das Clínicas. E lá então eu trabalhei com ela muitos anos, desde o 4º ao 5º ano de medicina, eram 6 anos de medicina, e até a minha residência também, depois nos 2 anos de residência, eu trabalhei sempre com ela. E ela me ensinou demais. E no meio dessas coisas eu comecei a me entusiasmar também, via os meninos com malformações congênitas e tal, me interessar pela genética em medicina. Então eu fazia neonatologia e genética. Então aí a gente, ainda residente, a gente começou a apresentar até trabalhos científicos de recém-nascido com malformações especiais. Por exemplo, eu apresentei 3 casos da chamada trissomia 18 e 2 casos da trissomia 13-15 num congresso pan-americano de pediatria em Punta del Este, quando eu ainda era residente de medicina. Então a gente fotografava os meninos, estudava o assunto na biblioteca da Faculdade Federal, que é uma biblioteca fantástica até hoje, tem uma coleção de livros absolutamente ímpar. No Brasil é talvez uma das melhores bibliotecas até hoje, mas naquela época não tinha internet, não tinha nada para você pesquisar de outra forma, eletrônica, então tudo era folheando aqueles livros grossos e tal, pesquisando e tal. Então dava muito trabalho, mas a gente ficava até alta madrugada, a biblioteca fechava às 11 horas, a gente ficava lá até 11 horas da noite estudando, ao invés de ir embora para casa. Então, minha mulher sempre me ajudou muito, ela chama Júnia Castro Magalhães Alves. E ela aposentou uns anos atrás, mas então ela, como tinha essa formação também, profissional e acadêmica, então elas, ao invés de me questionar, elas entusiasmavam minhas coisas. Nós não tivemos filhos, nunca também adotamos criança nem nada, então lá em casa ficamos nós dois, vivendo um para o outro, e então, a gente, para você ter uma ideia de curiosidade, hoje a gente mora num apartamento grande, e desde que a gente mora lá já há uns 20 anos, existem 2 bibliotecas lá, uma biblioteca dela numa sala, o tamanho dessa aqui, e uma biblioteca minha numa sala semelhante a essa. Então cada um de nós tem a sua própria biblioteca, seu computador, tudo separado, para a gente poder ter em qualquer momento a liberdade de pesquisar e de fazer os trabalhos que a gente quer. Então começou a neonatologia dessa forma, aqui em Belo Horizonte. Eu ia a tudo quanto era congresso de recém-nascido que existia por aqui, era difícil e caro, mas volta e meia eu ia até a Argentina, ia até o Uruguai, ia até o Chile, nesses congressos, até que eu fui para o Canadá. Fui para o Canadá em 1969. Eu fui para o Canadá com 5 anos de formado. Lá eu fiquei alguns anos e fiquei no hospital, que depois você pode ver, tem uma fotografia na parede, chama The Hospital for Sick Children, em Toronto, no Canadá. E lá eu fui só para fazer recém-nascidos, neonatologia, e fazer genética. E lá eu tinha como geneticista, que era minha chefe, a doutora Margaret Thompson, que é uma famosa, tem um tanto de livros de genética publicados, faleceu há poucos anos, e com 100 e poucos anos também de idade, e ela foi fantástica para mim como amiga, como conselheira e como profissional de ensino. E tive lá na neonatologia um chefe também chamado Paul Swire, que era um escocês radicado no Canadá, era um dos maiores neonatologistas do mundo naquela época. Ele estava entre os 10 mais famosos neonatologistas do mundo na década de 70, e lá ele era muito retraído, um bom inglês, assim, muito distante, mas muito amigo. Então ele me ensinou muito, me valorizou muito, e lá eu inclusive fiz trabalhos científicos, que eu fui Research Fellow de pesquisa e Clinical Fellow de clínica. Então eu atendi, ficava dentro da UTI neonatal e me mexia também com genética lá, com o Dr. David Carr, que era um geneticista. E lá eu aprendi o cuidado intensivo de recém-nascido, que aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte não existia, só existia no Rio e em São Paulo. Então eu vim para cá com aquela ideia de daqui a gente começar a fazer um cuidado intensivo, mas não tinha dinheiro, não tinha jeito de importar o material, porque era proibido importar, quando conseguia era caríssimo. Então
o pessoal do Rio de São Paulo trazia os respiradores, o material de CTI, dentro da mala, escondido na mala, para não passar na alfândega sem ninguém ver. Então, cheguei a fazer isso 2 vezes. Mas, na verdade, com essas andanças de trazer, inclusive dentro da mala, essas coisas, a gente criou no Hospital São Lucas, aqui em Belo Horizonte, em 1978, 79, o primeiro UTI de recém-nascidos aqui em Belo Horizonte. Eram 5 leitos, e os meus colegas lá eram o Marianinho, que eu já falei, meu sobrinho, e o Oswaldo Trindade Filho, aqui de Belo Horizonte, que depois foi um dos idealizadores do Neo Center, que é hoje uma instituição que toma conta de todos os cuidados intensivos de Belo Horizonte, menos talvez o Mater Dei. Todos os outros são de propriedade do Neo Center. Então, na época, o Oswaldo, lá do São Lucas, ele saiu de lá já para criar esse outro. E lá o São Lucas durou pouco tempo, uns 2 anos só, porque nós tínhamos um problema muito sério, porque tudo era particular e era caro. E não existia convênio pagando nada. Então, os juízes mandavam ordem judicial para a gente internar os indigentes lá, porque não tinha o recém-nascido indigente prematuro, não tinha para onde ir. Então, eles obrigavam a gente a receber. Então, havia momentos que os 5 leitos nossos tinham 2, 3 meninos indigentes, assim que chamavam, eram os menininhos que não existia SUS. Então, eles ficavam lá de graça e a gente tinha que trabalhar de graça. Então, não deu jeito de sobreviver. Então, a gente acabou fechando. Eu acho que o serviço lá durou entre 2 e 3 anos só. Depois, eu não mexi mais com isso lá, mas o Oswaldo foi fazer o Neo Center junto com outros colegas e hoje é uma coisa maravilhosa aqui em Belo Horizonte. De lá, junto com o Marianinho, sempre com ele, nós, na Santa Casa, na maternidade Uda Brandão, a gente foi desenvolvendo primeiro um centro de prematuros, depois um CTI de recém-nascidos, que aí já não era mais o primeiro, o Neo Center já tinha outros, e aí a gente hoje está lá, até hoje, trabalhando com residentes e com acadêmicos de medicina da Faculdade de Ciências Médicas. Eu sou professor titular de pediatria por concurso da Faculdade de Ciências Médicas e então a gente está trabalhando lá até agora. É toda recém-nascido. Eu nunca escrevi nada que não fosse recém-nascido ou genética. Então eu sou professor titular por concurso nas ciências médicas e para fazer isso eu não precisei fazer nem mestrado, nem doutorado. Na época eu fazia esse livre docência e eu tenho uma titulação dessa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e o assunto era aconselhamento genético em pediatria. Então, e com mais vamos dizer assim, a produção científica que eu já tinha impressa e de congresso, então eu fui aceito pelo colegiado para fazer o concurso. O MEC aceitou. Então, na verdade, eu fiz o concurso para professor titular e a minha vida sempre foi ligada com a produção científica na área de neonatologia. Eu até, em cima dessa mesa aqui, eu tenho alguma coisa que eu fiz. Esse livro daqui, por exemplo, está na 3ª edição, chama Manual de Perinatologia. A 3ª edição é essa que está aqui embaixo, que a gente mudou o nome para Perinatologia Básica. Mas esse aqui começou, a 1ª edição, eram 2 volumes em espiral. A 2ª edição foi essa, a 3ª edição é essa, e agora nós estamos fazendo a 4ª edição com a editora Guanabara, mas eles estão com problema de recurso financeiro, então está demorando muito, mas já está na hora de fazer a 4ª edição dessa daqui. Eu faço junto com o Marianinho, com o professor Mário Dias Correia, da obstetrícia, e o professor Mário Dias Correia Júnior, filho dele, que hoje é o professor titular de obstetrícia da Faculdade Federal. E tem uma sequência, esses 2 estão aqui, ó, são a sequência de livros. Esse aqui nós fizemos 8 livros e desse aqui nós fizemos 6 livros. Esse chama-se Avanços em Perinatologia, fazia isso mais ou menos de 2 em 2 anos. E esse aqui, Clínicas em Perinatologia, a gente fez também mais ou menos de 2 em 2 anos. Então ali atrás tem uma sequência deles naquela estante, cada um com temas diferentes, sempre com avanços nessa área de recém-nascidos.
Então isso aqui foi uma coisa que me gratificou muito. Eu convidava como editor, e o Oswaldo me ajudou em vários deles, o Oswaldo Trindade, nós fomos editores de vários desses. E tudo isso terminou, esses dois conjuntos terminaram com esse livro aqui, ó, chamado Nutrição do Recém-Nascido Pré-Termo, que foi o último livro que nós fizemos. Eu fiz ele junto com o Oswaldo e com a professora de São Paulo, Cléia Leone, e com um professor brasileiro que é chefe de um serviço de recém-nascidos na Filadélfia, chamado Gilberto Pereira. Então nós quatro fizemos esse aqui, Nutrição do Recém-Nascido Pré-Termo, há uns 5 anos atrás. É o último livro que eu fiz. E aí a gente, em termos de publicação, é essa. A gente apresentou trabalhos em congresso, a gente fez muito capítulo de livro. Eu traduzi 4 livros de recém-nascidos do inglês para o português, junto com minha mulher Júnia, que é professora de inglês, e a equipe dela. Então traduzimos o livro do Clorest, de neonatologia, de Boston, no livro do Gordon Avery, de Chicago, de neonatologia também, um livro da doutora Mary Allen Avery, de Boston também, de neonatologia. Mas são 4 livros, então, que a gente fez a tradução do inglês para o português. Livros grossos, assim, ó. Enquanto eu estava traduzindo, eu estava interessando. Depois, um belo dia, junto com o Oswaldo e com o Marianinho, eu falei assim, gente, por que nós não vamos fazer as nossas próprias coisas, adaptando as coisas americanas para o terreno brasileiro? Então, as ferramentas que nós temos aqui são as mesmas ferramentas deles, mas o nosso potencial de paciente é diferente. Aqui a gente tem gente pobrezinha na Santa Casa, tem gente mais rica em outros hospitais, e lá a população é mais ou menos uniforme. Então, na verdade, a matriz dos nossos recém-nascidos aqui, às vezes ela é diferente da de lá. Então, tem que ter conotações diferentes. Então, nós temos patologias aqui que eles nem pensam mais em ter lá. Então, com isso, a gente se entusiasmou em fazer as coisas próprias aqui. A Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, ela foi criada no Rio de Janeiro pelo pessoal da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, e lá no Instituto Fernandes Figueira, que é o Hospital de Crianças de Maternidade de Recém-Nascidos da Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é um hospital-escola assim, muito sofisticado, escola de enfermagem e escola de medicina na área de obstetrícia e de recém-nascido. Então, esse grupo de lá convidou alguns serviços brasileiros para participarem de uma rede. E um dos serviços que foi escolhido é o nosso aqui na maternidade Hilda Brandão. Então eu e Marianinho somos os responsáveis pela ligação entre a maternidade Hilda Brandão e os seus recém-nascidos e a Rede Brasileira de Pesquisas. E em Belo Horizonte só tem mais uma maternidade, que é o Hospital das Clínicas. Então são 2 únicos hospitais maternidade de Belo Horizonte, hospitais de escola, que estão ligados a essa rede. Essa rede tem atualmente 20 hospitais no Brasil, todos os hospitais universitários de alto nível, que fazem pesquisas com recém-nascidos, principalmente recém-nascidos de menos de 1.500 gramas. E agora essa rede, nos últimos 2 anos, está ligada à rede mundial chamada Vermont Oxford, que tem sede em Chicago, nos Estados Unidos. E nós, então, ontem mesmo eu terminei o ano de 2016, fechei o ano de 2016 com 72 recém-nascidos de menos de 1.500 gramas, que foram atendidos na Hilda Brandão, de pesos desde 520 gramas até 1.500 gramas, uma sobrevivência muito boa, semelhante à sobrevivência internacional desses meninos. Então, nossos meninos lá na Hilda Brandão são tão bem assistidos quanto os meninos de CTI de qualquer hospital de Belo Horizonte. A gente brinca a boca miúda, em 4 paredes, que os meninos do SUS em Belo Horizonte são melhor atendidos do que os dos meninos dos hospitais particulares. Porque lá a gente tem só 30% de cesariana, lá nós temos 70% de parto normais, lá 50% das mulheres de parto normal não têm episiotomia e 50% das mulheres de parto normal não têm anestesia. Então veja que nós estamos num padrão internacional de atendimento,
Quando você vê os outros hospitais de Belo Horizonte, eu trabalho, por exemplo, no Hospital Vila da Serra, eu sou neonatologista lá, nós temos 90% de cesariana. Outros hospitais em Belo Horizonte chegam a 95% de cesariana. Então, os meninos não gostam de nascer de cesariana. Cesariana é só na hora de uma necessidade maior. É uma grande aquisição da obstetrícia, mas não é porque a mulher tem medo de dor ou medo de fórceps, ou porque a mulher quer programar o parto dela para a hora certa, para ajudar, inclusive, o obstetra a não cancelar consultório, não atrapalhar a vida dele. Então, todo mundo se envolve para fazer essa grosseria com a mulher brasileira e o recém-nascido brasileiros, que são o abuso da cesariana. Então, quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, em 1988 a 1990, a gente fez uma primeira campanha brasileira de combate ou de incentivo ao parto normal e combate à cesariana desnecessária. E hoje o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde em Belo Horizonte fazem campanhas pelo parto normal, que você conhece como jornalista, e que tem uma grande penetração, porém está melhorando as coisas, mas não na área do hospital privado, de convênios. Esse ainda continua elevadíssimo. Ao passo que você vai se envolvendo com congressos, com publicações científicas, apresentação de trabalhos em pôster ou em temas livres e tal, você começa a se aproximar das entidades científicas. Então, a primeira que eu me aproximei mesmo foi a Sociedade Mineira de Pediatria. Então, eu fui secretário, fui tesoureiro, fui uma opção de coisa lá. E até que um belo dia, eu acho que foi em 1971, 72, eu fui presidente da Sociedade Mineira de Pediatria a convite dos pediatras. Na época não tinha eleição, não tinha candidato, era um candidato único. Então eu fui presidente da Mineira de Pediatria. Fiquei muito interessado, fizemos muita coisa, recebi o Dr. Seibin aqui em Belo Horizonte, eu era presidente da Sociedade Mineira, nós recebemos ele aqui, ele visitou, almoçamos com ele aqui, de modo que a gente teve outros momentos também, esse que foi o momento mais importante, como presidente da Mineira de Pediatria. Então, entusiasmado com tudo isso e bastante presente em congressos, fazendo conferências, participando de mesas redondas e tal, um belo dia o pessoal do Rio de Janeiro, que era o pessoal que comandava a Sociedade Brasileira de Pediatria, me procurou junto com o professor Nóbrega de São Paulo, que é outro famoso pediatra aqui no Brasil, me procuraram perguntando se eu não me interessava em ser candidato a presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que já tinha um candidato que eles não estavam gostando. Então eu, como bom mineiro, ao invés de aceitar, eu estava com vontade. Então eu procurei o presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, que era o Dr. Lauro Alvim, e falei com ele que tinha tido isso, mas que eu queria que ele, a Sociedade Mineira, com seus pares, percebessem se isso era interessante, ou se eles tinham outro nome. Eles estavam querendo um nome mineiro e me convidaram. Então fizeram lá umas reuniões com os ex-presidentes da Sociedade Mineira de Pediatria e acabaram saindo vários nomes que foram votados e eu fui o segundo colocado na votação. Quem foi o primeiro colocado é um colega nosso lá da Academia Mineira de Pediatria, que é o Edivar Tonelli. Mas o Edivar Tonelli, que era na época vice-reitor da UFMG e outras coisas, ele achou que não era do interesse dele, não fazia o perfil dele. Então, passou os votos dele para mim. Então, eu acabei sendo eleito pela Sociedade Mineira de Pediatria como pré-candidato a brasileiro. Então, fomos lá, fizemos uma campanha no Brasil toda e ganhamos a eleição com 67% dos votos. Então, isso foi em 1988 a 1990, e eu fui lá, fiz uma opção de coisa que gostei muito. Nós fizemos a campanha nacional do soro caseiro, junto com a doutora Zilda Arnes, que já morreu, né, lá do Paraná. E então fizemos que é a da Pastoral da Criança, com a CNBB. Então fizemos essa campanha, todo mundo mais velho, que tinha nas televisões e tal, todo mundo colaborou, era para ensinar a fazer soro caseiro. Fizemos primeiro estímulo
ao parto normal no Brasil, uma campanha importante. Ganhamos um prêmio da Unicef, chamado Criança Esperança. É um negócio imenso assim, de bronze, que está lá na sede da Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo que a Sociedade Brasileira fez pela criança brasileira nos dois momentos, do parto normal e da campanha do soro caseiro. Continuamos campanhas de aleitamento materno e uma série de outras coisas, e a gente, na minha gestão, conseguiu 1 milhão e tantas assinaturas para criarmos o que a gente queria, com o nome de Conselho Nacional da Criança, na nova Constituição de 1988. Então eu já era presidente da Brasileira, eu entrei em 87, e a gente fez essa campanha com assinatura de pediatras brasileiros, foi lá para Brasília, mas lá em Brasília eles não criaram o Conselho Nacional da Criança, que a Sociedade Brasileira de Pediatria estava querendo, mas criaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma coisa semelhante, e foi muito mais ampla do que a gente imaginava, então, que foi colocado dentro da Constituição. Então, foi a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com todos os seus pares, trabalharam nisso, ex-presidentes e tal, e todos os pediatras brasileiros que assinaram esses mais de 1 milhão de assinaturas para criar uma coisa dentro da Constituição para a criança. Então isso aí foi na época, não fui eu que fui o criador disso, mas eu fui o gestor da Sociedade Brasileira de Pediatria na aglutinação dos esforços dos pediatras brasileiros para criar-se uma coisa nova na nova Constituição para a criança, que a gente queria com o nome de Conselho Nacional da Criança e que acabou virando Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a gente está fazendo biografia, isso aqui é biografia, né? Então, minha mulher sempre lembra, porque ela estuda essas áreas todas, na área de letras, ela fala que o biógrafo, geralmente, ele conta a vida dele do jeito que ele quer contar, e não do jeito que os outros o veem, né? Então, quando eu estou contando isso para você, eu estou tentando ser, dentro do possível, o mais imparcial possível com relação à minha parcialidade. Então, eu acredito que tudo que eu falei com você espelha a verdade, e muita coisa eu vou esquecer de contar para você também, e muita coisa ruim também eu não vou provavelmente contar para você, porque já a gente tem na profissão muito momento ruim também, né? Eu nunca fui questionado na ética, mas na verdade tem momentos assim que você pensa assim, gente, eu podia ter feito mais por esse menino e quem sabe se eu tivesse feito isso ou aquilo, esse menino não tivesse vindo a óbito. Então essas coisas todas acontecem. Mas o que eu ia contar, e uma curiosidade, é que quando há pouco tempo eu fui ao Chile visitar as casas do Pablo Neruda, visitei todas as 3, e vi a biblioteca que ele tinha na casa de Valparaíso, e lá tinha uma coisa muito interessante, escrita assim, era um livrinho assim, que era a biografia dele. E a biografia dele estava escrita assim, confesso que vivi. E lá dentro, no prefácio da biografia dele, ele disse que ele estava confessando a vida dele e não contando. Porque diz que quando você conta, você não confessa. Porque você confessa para o padre no confessionário, porque você sabe que se você não contar a verdade toda verdadeira, você vai ser castigado por Deus. Então, confesso que vivi. É claro que não estou confessando a minha vida para você, mas estou contando a minha vida. Então, alguns episódios dela provavelmente não vão ser contados, mas que não são nada de excepcionais também. Mas, na verdade, a gente tenta, de certo modo, contar de uma forma a mais sensível e a mais verdadeira possível. Isso é muito importante. E agora, lembrando de novo que você falou, a gente se envolve, que eu começo a ver minha vida começando só com a faculdade, só com a Santa Casa, só com a residência, só com minha passagem pelo Canadá e tal, e de repente você diz assim, começou a mexer com a política. Eu não comecei a mexer com a política, eu nunca fui político. Eu fui na Sociedade Mineira de Pediatria, eu cuidei dos interesses, tentava cuidar dos interesses do pediatra e da criança
em Minas Gerais. Na brasileira, a mesma coisa, no Brasil. Então, na verdade, é uma tentativa assim, mas nunca me candidatei a nada em especial, e se não fosse porque eu fui, vamos dizer assim, tentado pelo pessoal do Rio de Janeiro na época, eu nunca teria pleiteado ser presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque a gente tem outros pediatras, inclusive aqui em Belo Horizonte, foram famosos na Brasileira de Pediatria, o professor Lincoln Freire e todos mais, que na verdade aquilo estava dentro da alma deles. O Lincoln Freire foi presidente da Sociedade Mineira, da Associação Médica de Minas Gerais, do Conselho Federal de Medicina, candidatou-se à Associação Médica Brasileira, foi presidente da Brasileira de Pediatria. Então, o Lincoln, além da parte toda científica importante que ele tinha essa veia também política. Eu não tenho isso. Então, eu fui, não fui arrastado, não, mas eu fui assim, com vontade, mas solicitado por alguém, nunca por minha própria vontade. Como também, quando o Edvar Tonelli e eu fomos solicitados para criar a Academia Mineira de Pediatria, nós aqui juntamos os pauzinhos todos para fazer a Academia Mineira de Pediatria, já com a experiência da Academia Brasileira de Pediatria, que nós todos dois somos membros da Academia Brasileira de Pediatria. Então, a gente teve a ajuda do Enio Leão também, que participou bastante, e que também é da Academia Brasileira de Pediatria. Então, nós três, mas principalmente junto com o Tonelli, a gente fez todo o padrão de criação da Academia Mineira de Pediatria, que também foi por solicitação de alguém. Quem era esse alguém? Era o presidente da Sociedade Mineira de Pediatria de então, que resolveu pedir a um grupo para fazer uma academia aqui em Minas Gerais, já que tinha no Brasil e não tinha em Minas Gerais. E em Minas Gerais foi a primeira academia estadual de pediatria. Hoje já tem mais 4 no Brasil, no Nordeste, em São Paulo e tal, mas essa foi a primeira. Então, a Academia Mineira de Pediatria, que é essa que nós estamos dando nossa preleção para ela, nossa lembrança de vida, é a primeira academia estadual de pediatria do Brasil. A gente, na verdade, começou, porque eu e o Tonelli somos colegas de turma, e o Enio era nosso professor. Então a gente conhece muita gente, viveu a vida dos pediatras de Belo Horizonte. Então a gente escolheu 20 patronos que já tinham morrido. E nesses 20 patronos, com muita alegria para mim, meu pai foi um dos escolhidos. Então, nesses 20 patronos, fizeram 20 cadeiras. E essas 20 cadeiras passariam a ser ocupadas cada uma por um pediatra vivo, que tivesse as condições que o regulamento determinava, que eram pessoas interessadas na pediatria social, interessadas no bem-estar da criança, não eram pediatras de consultório, não eram pediatras de atividades privadas, eram pediatras que podiam até ser, mas que tinham uma visão mais ampla, não precisavam ser professores de faculdade de medicina, alguns são, mas não precisavam ser. Então, eram pediatras que tinham assim uma penetração na criança de Belo Horizonte muito grande dos seus familiares. Então foram escolhidos 20, e esses 20 foram votados. Então a gente fez um conselho, e esse conselho já era constituído por meia dúzia daqueles já que nós tínhamos escolhido, sem dúvida nenhuma, esses já não tinham discussão. Então nós chamamos essa meia dúzia para nos ajudar a escolher os outros 14. Então eles nos ajudaram com a opinião deles, com a votação deles. Houve voto. Teve assim, um colega que ganhou uma cadeira, uma posição, por exemplo, com um voto de diferença de outro, e assim por diante. Então, na verdade, foi assim que começou a academia, com esses 20. Infelizmente, vários já faleceram, e esses, ao passo que eles vão falecendo, eles se tornam
uma nova cadeira. Então hoje nós já estamos, eu acho, com 24 cadeiras, e esses que faleceram já estão sendo substituídos por novos, alguns até daqueles que já tinham sido lembrados antes, mas não tinham passado, às vezes, no crivo da votação, mas aí eles foram escolhidos ou se candidataram e ganharam. Então hoje a gente já está tendo até disputa entre mais de um candidato para uma vaga só, que é uma coisa muito boa e muito produtiva. Lá no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira de Pediatria, às vezes tem 4, 5 candidatos para uma vaga. Olha, é uma coisa interessante, eu acho que deve ser a vaidade, né? Eu acredito que seja, porque, na verdade, é uma coisa que a gente gosta de ter essas coisas, né? Alguns têm mais um pouco do que outros. Por exemplo, eu nunca me interessei em ser membro da Academia Mineira de Medicina. Eu já fui convidado, já fiz até inscrição uma vez lá, mas nunca me interessei, porque é uma reunião que eu vou encontrar pediatras, que eu vou encontrar médicos de Belo Horizonte ou de Minas Gerais, que são cirurgiões, são patologistas, são obstetras e tal. É um convívio que é diferente. Agora, um convívio na Academia Mineira de Pediatria é só com pediatras, aí é mais interessante, talvez. Então, eu acho que, mas deve ter um pingo de vaidade atrás disso, que todo mundo gosta de ser respeitado, gosta de ser lembrado, né? Então, por isso é que chama-se imortal, né? É um negócio esquisito. Mas já é mais uma razão da pessoa. Por exemplo, eu estou falando lá no Rio, às vezes tem 5, 6 candidatos, é porque as pessoas estão querendo ser imortais, né? Olha, eu acho que ela está ainda engatinhando. Ela tenta fazer algumas coisas importantes. Os fóruns, por exemplo, para a população da cidade, os leigos, né? Agora acabamos de fazer esse fórum com o Dr. Paulo César, que é o presidente atual, sobre a criança e a escola. A Academia Brasileira de Pediatria faz a mesma coisa, mas faz 2 vezes por ano em cidades, capitais diferentes do Brasil. A Academia Mineira só fez uma vez no interior, em Ipatinga, ano passado, mas sempre tem se feito aqui, mas todos os anos faz uma. Às vezes, na gestão do Lincoln Freire, fez até 2 vezes esse fórum. Então, a academia, como o nome diz, ela tem um peso, é uma academia. Então, os acadêmicos pensam dessa forma. Então, um belo dia, que a gente não fez isso ainda, a gente pode ter um parecer da Academia Mineira de Pediatria sobre um assunto pontual. Então, vamos imaginar assim, se um belo dia a academia for chamada para dar a opinião dela sobre a cesariana no Brasil, ou dar uma opinião dela sobre a prevenção do prematuro no Brasil, que morre demais prematuro no Brasil. Dar a opinião dela sobre um assunto qualquer, assim, muito pontual. É claro que não assuntos morais, como, por exemplo, aborto, essas coisas, isso foge um pouco, que tem muita coisa emotiva e religiosa. Mas tem coisas assim importantes. Se um belo dia surge uma coisa num Brasil tão conturbado como a gente está, uma coisa assim que não é para a academia fazer um parecer a favor do juiz de primeira instância lá no Paraná, dizendo se concorda ou não concorda com o que ele está fazendo, mas de repente você ter um posicionamento acadêmico em cima de um termo. E esse posicionamento pode sair na mídia, pode sair publicado em revistas e tal. Então tem valor. Tanto é que a Academia Americana de Pediatria é um órgão de conselheiro da Sociedade Mineira de Pediatria. Como a brasileira é a mesma coisa. Então nós somos conselheiros da Academia Mineira de Pediatria. Então, se a academia diz assim, vou pedir opinião se a Sociedade Mineira, vou pedir opinião da Academia Mineira de Pediatria para fazer uma opinião conjunta sobre isso, assim. Então lá os cabelos brancos estão à vontade. Então, às vezes, um presidente ainda está mais novo, presidente da Sociedade Mineira, e ele pode querer uma opinião mais
de cabelos brancos. Então vem aí o conselho da academia. Então eu acho que a função dela mais ou menos é essa. É uma coisa assim que não pode acabar, tem só que aperfeiçoar, não pode ser um órgão político, no meu entendimento, nem um órgão para as pessoas galgarem outras posições. Então é um fim de vida. A Academia Mineira e a Academia Brasileira de Pediatria é um fim de vida de um profissional. Ele, quando chega lá, geralmente, ele já está aposentado, já fez tudo que ele tinha que fazer, o mais importante ele já fez. Então ele está agora colocando a cereja no bolo. Então o bolo dele, que ele fez na vida, vai ter uma cereja. E essa cereja é o que ele pode ajudar mais no final da sua existência, aquele bolo a ficar mais gostoso. Olha, eu acho assim, uma pergunta interessante essa, porque a gente viveu muitos momentos, né? Eu vivi o momento, por exemplo, contado pelo meu pai, que ele morava ali então na Rua da Bahia, aqui em cima, e um belo dia de madrugada ele acordou com uma barulheira na porta dele. Ele abriu a janela, ele dormia no segundo andar, e viu uma pessoa com um pé de cabra arrancando a placa de médico dele colocada lá no portão. Então ele gritou: o que o senhor está fazendo aí? Eu falei assim: estou tirando essa placa aqui porque o senhor não merece ser chamado de médico. Eu pedi o senhor para examinar a minha mulher, que estava doente, e o senhor falou que só acendia criança. Então o senhor não atendeu a minha mulher, então eu estou tirando a placa aqui porque o senhor não merece o nome de médico. Isso em 1930, numa época que Belo Horizonte não tinha pediatra. E meu pai veio com essa ideia, que ele formou no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro já existia pediatra, era a capital do Brasil, era o único lugar que já tinha bastante pediatria, que o pessoal aprendia na Alemanha e na França, porque eles iam para lá de navio, aprendiam e voltavam para o Rio de Janeiro. Então esse é um momento. Outro momento é a época que a gente tinha os chamados indigentes. Então a gente trabalhava na Santa Casa, ninguém ganhava nada. E eu trabalhei, vários de nós trabalhavam na Santa Casa, vários inclusive membros membros da academia. Doutor Elesbon, por exemplo, Clarindo Elesbon, foi assistente do meu pai lá, e eu lembro dele, ele é mais velho que eu, trabalhando feito louco, trabalhava de manhã, de tarde, de graça, ganhava nada. Então tinha um emprego público e com isso tinha um rendimento para manter a casa. Lá ninguém ganhava nada. Então quem trabalhava no Hospital das Clínicas tinha um emprego público. Na Santa Casa a mesma coisa. Então era uma época que o médico, que é um negócio errado, mas existia aquela ideia que o médico era um sacerdote, que sacerdote trabalha sem ganhar dinheiro, ou que médico é igual relógio, que trabalha sem ganhar. Então, na verdade, era um outro momento. Foi muito importante na minha vida, porque a gente aprendia demais. Então os meninos faleciam, a gente pedia permissão à família, eles faziam necrópsia para a gente ver de que eles tinham morrido, de como é que era a pneumonia que tinha matado eles. Então era um outro momento que a medicina, que não era só no Brasil, era no mundo inteiro, a medicina tentava se aprender as coisas, ela tentava se reinventar depois de Hipócrates, que Hipócrates foi 500 a.C., e desde lá foram formando essas coisas todas. Então, isso era o Brasil da década de 60, quando a gente começou. Depois a gente viu os planos de saúde aparecendo, depois a gente viu os INAMPs da vida, os IAPTEC, IAPC, IAPI, que depois viraram INAMPs, juntaram todos, depois o INAMPs virou SUS. Então a gente viu aquilo tudo crescendo numa tentativa de melhorar a vida do cidadão brasileiro no ponto de vista da medicina. E depois os planos de saúde que vieram para facilitar mais as coisas ainda, já que era um conforto maior, ao invés de ser enfermaria, era apartamento, e as coisas foram indo. Depois a gente viu uma certa judiação com o médico. O médico passou a ser um indivíduo, um instrumento
de algumas situações novas da medicina empresarial, em que ele passou a necessidade de fazer número e não qualidade no seu atendimento. Então ele passou a ter um atendimento de 15 minutos, um atendimento de 10 minutos, para poder atender 4 por hora, quando na verdade num consultório particular como esse aqui, cada consulta é marcada com 1 hora. É 1 hora a marcação. Então, na verdade, aquela ligação do pediatra, meu pai dizia uma coisa que ele falava de um argentino chamado professor Frederico Scardor, que é la pediatria na medicina del hombre. A pediatria cria o homem de amanhã. Naquela época ele devia falar da mulher também, mas não, era uma época que, quando falava homem, significava homem e mulher. Então, medicina do homem. Então, na verdade, num consultório, quando a gente trata a infecção urinária de uma criança bem tratada, e ela não vai depois entrar numa fila de transplante de rim, quando ela for adulto jovem ou maduro, a gente está criando essa pessoa para ser sadia. Então, na verdade, quando você cuida de um adolescente adequadamente, de uma criança adequadamente, você tem jeito de conversar com a família, de instruir a família. Quando dizem que o pediatra é mais médico da mãe do que da criança, às vezes é. A mãe está precisando mais apoio do que a criança, porque ela não sabe como cuidar da criança. Então, os problemas emocionais são muito grandes nesse mundo de hoje. Então, os meninos, eles aproveitam para ter plateia e às vezes a justificar as agressividades dele junto aos pais, para fazer uma plateia, para poder serem mais vistos. Olhem para mim que eu estou aqui. Então ele fica agressivo. Então, na verdade, isso tudo o pediatra tem que cuidar. Mas hoje o pediatra vai para o pronto atendimento e lá ele ganha um dinheirinho num plantão de 12 horas, fica satisfeito, volta para casa e, na verdade, ele atende o mínimo necessário. É a chamada a teoria do pronto-socorro. É um sistema hoje organizado que quem tem filho pequeno sabe, fica 4, 5 horas numa fila, chega lá, o pediatra manda você sentar, te trata muito bem, muito solícito, examina direitinho, faz uma receita gostosa, manda você embora. Aí você fala, doutor, mas e agora o que eu vou? Não, agora você procura seu pediatra amanhã, pediatra de consultório. Então, na verdade, a cultura do pronto-socorro também veio atrapalhar muito essas coisas. E o pai chega em casa às 6 horas da tarde, a mãe diz, esse menino chorou o dia inteiro, então vamos levar ele para o pronto atendimento, porque o pai está voltando do trabalho. Então, na verdade, o menino não teve tempo de ir num horário convencional, numa consulta pediátrica, se conseguir a consulta também, porque tem que entrar na fila, porque os planos de saúde fingem que estão pagando, então o pediatra finge que está dedicando mais, mas ele está dedicando o mínimo possível dentro daquilo. Então, em poucas palavras, e bastante honesto com você, é isso que eu estou enxergando hoje. Infelizmente, a medicina socializada que nós temos aí hoje é uma medicina que não dá mais aquele suporte médico-paciente em todas as áreas, não é só pediatria, não. Suporte médico-paciente. Então, o paciente fica como se fosse um indivíduo muito bem cuidado, muito bem atendido, com todas as ferramentas que a medicina moderna oferece, mas a ligação emocional é que diminui. E a gente vê isso sendo substituído pela enfermeira, pela fisioterapeuta, pela psicóloga, dos CTIs ou dos hospitais, porque elas têm mais tempo para cuidar disso. Eu já fui o representante da Academia Americana de Pediatria no Brasil durante 4 anos. Havia aqui um chamado branch da Academia Americana de Pediatria, depois que eu fui presidente da brasileira, então eu tenho ali uma declaração na parede, e eu acho que foi uma época muito importante, foi uma época que a gente teve muita ligação com a Academia Americana de Pediatria, que é muito mais sofisticada do que nós, tem congressos muito mais sofisticados, então isso ajudou muito
a gente aqui, depois ajudando outras gestões, a trazer umas novidades para os congressos brasileiros de pediatria também. E a gente ganhou algumas medalhas, medalha da Inconfidência, a medalha Carlos Chagas, eu sou rotariano, eu tenho uma medalha chamada Paul Harris também, que é para... A gente ajudou, junto com outros colegas do Rotary, a cuidar dos meninos na época da talidomida. Então a gente, nesse consultório daqui, fotografava os meninos, atendia os meninos, examinava e mandava um relatório que era traduzido para o alemão, para mandar lá para a Alemanha, para o pessoal ganhar indenização do laboratório, porque nasceu com a síndrome da talidomida, sem braço, sem perna. Então aqui a gente fez, nesse consultório, aqui que a gente vinha aos sábados, atendemos meninos de Minas Gerais todo, nós atendemos 70 e poucas crianças aqui, que foram fotografadas, analisadas e feitos os relatórios para mandar para lá. Então esse grupo que fez isso, nós éramos 5 rotarianos, mas então a gente ganhou do Rotary Internacional esse negócio, chama medalha Paul Harris. Mas então essas coisas também fizeram parte da vida da gente. E lembrar que a minha vida familiar é muito gostosa, são só um casal, sem filhos, a gente viaja bastante, gosta muito de viajar. Atualmente eu ainda tenho condição de dirigir lá fora, então eu alugo o carro, já dirijo. Ano passado mesmo, numa viagem para a Europa, a gente dirigiu mais de 5.000 quilômetros, no mês. Então a gente gosta de fazer isso, felizmente a saúde está boa, tem hipertensão, que a gente controla direitinho, mas não tem outros problemas, e a gente vai cuidando, fazer um pouquinho de ginástica. Ultimamente eu engordei uns 9 quilos, que eu não queria nos últimos 5 ou 6 anos, por causa das viagens que a gente viaja e come café da manhã demais, aqueles cafés coloridos, que aqui eu não tenho costume de tomar senão uma xicrinha de café na hora de sair de casa. Então com isso a gente engorda e chega à idade e você não consegue emagrecer. Faz uma ginásticazinha, faz uma caminhada, tenta fechar a boca, mas a barriga não acaba.